Você se lembra do momento exato em que deixou de ser criança? Em que ponto a fantasia deu lugar ao medo, o amor se transformou em silêncio e a inocência se tornou uma ferida que nunca mais parou de sangrar por dentro? Quantas partes de você morreram enquanto ainda estava aprendendo a viver? Quantas vezes você sorriu por fora enquanto algo dentro de você se partia para sempre? Quantas noites você ficou acordado sentindo um peso no peito que não conseguia explicar, como se carregasse uma culpa que não era sua? A maior tragédia da infância não é que ela termine, é que ela continua vivendo dentro de nós, como um fantasma que nunca foi enterrado, sussurrando em cada decisão, em cada relacionamento, em cada momento de silêncio que nos paralisa sem explicação, em cada vez que fechamos os olhos e sentimos um vazio que parece não ter fundo, em cada vez que o corpo reage antes da mente entender o que está acontecendo, em cada vez que o coração acelera sem motivo aparente. Muitos de nós caminhamos pela vida como sobreviventes silenciosos de guerras que ninguém viu. Guerras travadas dentro de casa, em quartos sem testemunhas, com armas invisíveis feitas de indiferença, gritos abafados, olhares que doem mais que tapas, ausências que pesam mais que qualquer golpe, cicatrizes que não aparecem na pele, mas se manifestam na forma como respiramos, como amamos, como nos sabotamos antes mesmo de tentar, como nos fechamos quando alguém se aproxima demais, como nos sentimos indignos mesmo quando o mundo nos aplaude. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos reaparece como destino. E o trauma infantil é exatamente isso. Um destino que se repete até que tenhamos coragem de olhar para ele de frente, sem máscaras, sem desculpas, sem romantização, sem a ilusão de que o tempo cura tudo por si só. Neste vídeo não vamos romantizar a infância. Não vamos dizer que todos os pais fizeram o melhor que puderam. Não vamos suavizar a dor com frases bonitas para que você se sinta confortável. Aqui o que importa são as sombras, os gritos que nunca foram ouvidos, o abandono que molda identidades inteiras, o silêncio que se transforma em prisão invisível e o medo que se disfarça de normalidade. Porque o trauma infantil não é apenas um episódio do passado. É um código que reescreve tudo o que sentimos, pensamos e amamos até hoje. Ele não desaparece com o tempo. Ele se disfarça. Vira ansiedade sem motivo aparente. Vira dificuldade de confiar. Vira medo de ser amado. Vira a sensação constante de não ser suficiente, mesmo quando o mundo diz que você é. Vira a incapacidade de receber amor, sem desconfiar de que ele vai desaparecer. Vira o corpo que reage antes da mente entender o que está acontecendo. Vira a voz que fica presa na garganta quando queremos dizer, eu preciso de você. Vira o olhar que desvia quando alguém nos olha com carinho genuíno. Vira a dificuldade de dizer não, porque aprendemos que dizer não poderia custar o amor. Você pode não se lembrar claramente do que aconteceu, mas sente os efeitos todos os dias. A angústia quando alguém se aproxima demais. O vazio depois de um momento de afeto. A culpa por simplesmente existir. A ansiedade diante da paz. Isso não é fraqueza. Isso é sobrevivência. A criança que foi ignorada aprende que seu valor depende da utilidade. A que foi criticada aprende que nunca é boa o suficiente. A que foi abandonada aprende que o amor pode desaparecer a qualquer momento sem aviso. A que foi humilhada aprende que ser vista é perigoso. A que foi usada como muleta emocional aprende que seu papel é carregar o peso dos outros. E essas lições não ficam presas na infância. Elas se tornam a lente através da qual o adulto enxerga o mundo inteiro, distorcendo relacionamentos, carreira, autoimagem e até a capacidade de sentir alegria pura. Muitos traumas não vêm de agressões evidentes. Vêm do que faltou. Faltou colo quando chorava. Faltou alguém que dissesse, você é importante mesmo quando erra. Faltou ser visto sem julgamento. Faltou ser ouvido sem interrupção. Faltou ser acolhido sem ter que merecer. Faltou alguém que dissesse, estou aqui, mesmo quando você não é perfeito. E quando essas necessidades básicas não são supridas, a criança não conclui que os pais são ruins. Ela conclui que ela é ruim. E carrega essa narrativa como um fardo invisível pela vida inteira.
repetindo-a em relacionamentos, no trabalho, no espelho e no silêncio da noite, como se fosse uma sentença que nunca foi revogada. O corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Ele registra cada tensão, cada ausência, cada palavra que nunca foi dita. O trauma se infiltra no tom da voz, na postura dos ombros, na dificuldade de olhar nos olhos, na respiração que fica curta diante de intimidade. John Bowlby, criador da teoria do apego, mostrou que o vínculo com os cuidadores na primeira infância molda todos os nossos relacionamentos futuros. Quando a figura que deveria oferecer segurança também gera medo, o cérebro aprende uma lição perigosa: amar é arriscado. Confiar é perigoso. Ser vulnerável pode doer. E assim nasce o adulto que se apega ao que o destrói, porque é familiar. O adulto que se sabota antes que o outro possa abandoná-lo. O adulto que prefere a solidão ao risco de ser rejeitado novamente. O trauma infantil não termina quando a infância acaba. Ele apenas muda de forma. Vira dificuldade de confiar. Vira medo de intimidade. Vira uma armadura pesada que protege, mas também isola. Vira a sensação constante de estar deslocado, mesmo quando tudo parece estar bem. Muitos adultos bem-sucedidos carregam dentro de si uma criança assustada que ainda espera ser vista. Eles conquistam o mundo externo, mas não conseguem conquistar a paz interna. Porque o que não foi curado na infância continua cobrando seu preço na vida adulta, como um débito que nunca é quitado. O silêncio em que o trauma é enterrado é o que mais o fortalece. Quanto mais negamos, mais ele cresce. Quanto mais fingimos que está tudo bem, mais ele controla nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa forma de amar. Michel Foucault nos ensina que o poder se perpetua através de discursos que definem o que pode ou não ser dito. E se aplicarmos isso à infância, percebemos que muitos traumas se escondem porque nunca nos foi permitido nomeá-los. A linguagem que poderia nos libertar foi negada desde o início. Por isso adultos bem-sucedidos colapsam de forma inexplicável. Por isso relacionamentos promissores são sabotados sem razão clara. Por isso a sensação de estar sempre deslocado nunca passa. Você não está exagerando. Você só está, pela primeira vez, sentindo o que antes não podia sentir. O trauma precisa ser escutado mais do que compreendido. A mente esquece porque esquecer foi a forma mais eficaz de seguir. Mas o corpo lembra e continua pedindo: me veja, me escute, me liberte. Bessel van der Kolk, em seu trabalho revolucionário, mostra que o trauma não é apenas uma memória. É uma marca no sistema nervoso. O corpo entra em estado de alerta constante, como se o perigo nunca tivesse passado. A amígdala permanece hiperativa. O hipocampo fica desregulado. E o cortisol, o hormônio do estresse, altera permanentemente o desenvolvimento cerebral, o sistema imunológico e o metabolismo. Gabor Maté complementa essa visão dizendo que o corpo adoece não porque é fraco, mas porque foi forçado a suportar o insuportável, sem nunca ter tido a chance de se expressar. Dores físicas inexplicáveis, problemas digestivos, doenças autoimunes e insônia crônica, tudo isso pode ser o corpo gritando o que a criança não pôde gritar. Peter Levine, criador da experiência somática, ensina que o trauma é menos sobre o que aconteceu e mais sobre como o corpo foi impedido de completar o movimento de sobrevivência. Quando não há escapatória, a energia fica congelada. E congelada ela apodrece, não some, só espera um gatilho. Judith Herman, em seu clássico sobre trauma, alerta que o trauma reprimido não desaparece. Ele reencena. A vítima de ontem se torna o sabotador de hoje, repetindo padrões, evitando o afeto, revivendo a dor em busca de controle. Como se fosse possível desfazer o passado acertando o presente. Mas não é. O corpo não quer vingança. Ele quer testemunhas. Quer que alguém olhe para ele e diga: sim, isso aconteceu. Sim, você merecia mais. A cura não é apagar o passado. É aprender a viver com ele sem deixar que ele viva através de nós. É transformar a ferida em sabedoria.
É permitir que a criança ferida dentro de você finalmente receba o colo que nunca teve. Não existe fórmula única, mas há caminhos. A validação é o primeiro deles. Parar de se chamar de exagerado. Parar de se comparar com quem teve infâncias diferentes. Aceitar que dor não precisa ser mensurada para ser legítima. Só precisa ser acolhida. Terapias como EMDR, somática, terapia do sistema interno familiar e até a filosofia existencial nos mostram que não somos definidos pelo que nos aconteceu, mas pelo que escolhemos fazer com isso. Sartre, Kierkegaard e Nietzsche nos lembram que o sofrimento não é o fim, mas a matéria-prima para a transformação. Viktor Frankl nos ensina que mesmo no pior dos cenários, ainda podemos escolher nossa atitude. Schopenhauer via o sofrimento como a essência da existência humana, mas também como o caminho para a compaixão e a sabedoria. Frankl, sobrevivente de campos de concentração, mostrou que o sentido da vida pode ser encontrado mesmo no meio do horror. Você não está quebrado, você está dividido, e é possível reunir todas as partes novamente. Com paciência, com compaixão, com verdade. A cura talvez não seja um destino, mas uma escolha feita todos os dias. A de continuar vivo, mesmo sabendo onde doeu. A de olhar para a criança que ainda vive dentro de você e dizer: eu te vejo agora, eu te escuto agora, eu te acolho agora. Você chegou até aqui, leu, sentiu, talvez chorou em silêncio, ou apenas respirou mais fundo do que o habitual. Isso já é um ato de coragem. Porque falar de trauma infantil não é sobre o passado, é sobre o que ele ainda move ou paralisa dentro de você. O trauma infantil é como uma rachadura invisível numa parede que parece intacta. Só percebemos sua presença quando tudo começa a tremer. Mas se há algo que o tempo e a lucidez ensinam, é que você não é sua dor. Você é aquele que a observa, que a nomeia, que aos poucos aprende a cuidar dela como se fosse uma criança em seus braços, porque no fundo, é isso mesmo. Não podemos escolher o que nos feriu, mas podemos escolher o que fazer com as cicatrizes. E talvez, só talvez, o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo seja finalmente acolher aquela criança que ainda espera por você dentro do peito. O trauma não é uma sentença, é uma história que ainda pode ser reescrita. E você é o único autor capaz de dar a ela um final diferente. Porque no fundo, é isso mesmo. Não podemos escolher o que nos feriu, mas podemos escolher o que fazer com as cicatrizes. E talvez, só talvez, o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo seja finalmente acolher aquela criança que ainda espera por você dentro do peito. O trauma não é uma sentença. É uma história que ainda pode ser reescrita. E você é o único autor capaz de dar a ela um final diferente. Mas reescrever essa história exige mais do que desejo ou boa vontade. Exige presença real, exige que você pare de fugir da criança que ainda vive dentro de si e comece a sentar com ela, dia após dia, sem pressa, sem julgamento, sem a ilusão de que a cura será rápida, limpa ou linear. A cura do trauma infantil é um processo longo, muitas vezes solitário, doloroso e, acima de tudo, profundamente corajoso. Não é um evento que acontece em uma única sessão de terapia ou em um retiro espiritual de fim de semana. É uma decisão diária de olhar para dentro sem desviar o olhar quando a dor aparece. É aprender a sentir o que antes era insuportável. É aprender a falar o que antes era proibido. É aprender a olhar para o próprio reflexo e dizer, sem mentir e sem suavizar: eu merecia mais. E ainda mereço. A criança que você foi ainda está viva dentro de você. Ela não morreu. Ela apenas foi silenciada, trancada em um canto escuro da sua alma, com os olhos grandes e cheios de medo, esperando que alguém finalmente a veja, a abrace e diga que não foi culpa dela. Essa criança não quer vingança. Ela não quer que você odeie seus pais. Ela quer ser ouvida. Ela quer ser acolhida. Ela quer saber que o mundo não é só perigo, que o amor não é só abandono, que a vida não é só sobrevivência. E o adulto que você se tornou hoje é o único ser humano no planeta
que pode dar a ela o que ninguém soube dar na época: segurança, acolhimento e a permissão para simplesmente existir sem ter que merecer. A cura não é apagar o passado. Apagar seria impossível e, no fundo, desonesto. A cura é aprender a viver com ele sem deixar que ele viva através de nós. É transformar a ferida em sabedoria. É permitir que a criança ferida dentro de você finalmente receba o colo que nunca teve. Não existe fórmula única, não existe caminho linear, mas há caminhos. A validação é o primeiro deles. Parar de se chamar de exagerado. Parar de se comparar com quem teve infâncias diferentes. Aceitar que dor não precisa ser mensurada para ser legítima. Só precisa ser acolhida. Terapias como EMDR, somática, terapia do sistema interno familiar e até a filosofia existencial nos mostram que não somos definidos pelo que nos aconteceu, mas pelo que escolhemos fazer com isso. Sartre nos lembra que o homem está condenado a ser livre. Kierkegaard fala da angústia como o preço da existência autêntica. Nietzsche nos convida a dizer, sim, a vida mesmo com todo o seu sofrimento. Viktor Frankl nos ensina que mesmo no pior dos cenários ainda podemos escolher nossa atitude. Schopenhauer via o sofrimento como a essência da existência humana, mas também como o caminho para a compaixão e a sabedoria. Frankl, sobrevivente de campos de concentração, mostrou que o sentido da vida pode ser encontrado mesmo no meio do horror mais absoluto. Você não está quebrado, você está dividido, e é possível reunir todas as partes novamente. Com paciência, com compaixão, com verdade. A cura talvez não seja um destino, mas uma escolha feita todos os dias. A de continuar vivo, mesmo sabendo onde doeu. A de olhar para a criança que ainda vive dentro de você e dizer, eu te vejo agora, eu te escuto agora, eu te acolho agora, eu não vou mais te abandonar. Você chegou até aqui, leu, sentiu, talvez chorou em silêncio. Ou apenas respirou mais fundo do que o habitual. Isso já é um ato de coragem. Porque falar de trauma infantil não é sobre o passado. É sobre o que ele ainda move, ou paralisa, dentro de você. O trauma infantil é como uma rachadura invisível numa parede que parece intacta. Só percebemos sua presença quando tudo começa a tremer. Mas se há algo que o tempo e a lucidez ensinam, é que você não é sua dor. Você é aquele que a observa, que a nomeia, que aos poucos aprende a cuidar dela como se fosse uma criança em seus braços, porque no fundo, é isso mesmo. Não podemos escolher o que nos feriu, mas podemos escolher o que fazer com as cicatrizes, e talvez, só talvez, o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo seja finalmente acolher aquela criança que ainda espera por você dentro do peito. O trauma não é uma sentença, é uma história que ainda pode ser reescrita, e você é o único autor capaz de dar a ela um final diferente. A cura do trauma infantil não é linear. Ela tem altos e baixos. Tem dias em que você sente que progrediu e dias em que parece que voltou à estaca zero. Tem dias em que a criança interior grita alto e dias em que ela fica quieta, esperando. E tudo isso faz parte do processo. A cura não é a ausência de dor. É a capacidade de conviver com ela sem deixar que ela dite suas escolhas. É aprender a dizer, eu estou aqui, para si mesmo quando o mundo parece vazio. É aprender a colocar limites sem culpa. É aprender a receber amor sem desconfiar. É aprender a dar amor sem se anular. É aprender que você não precisa ser perfeito para ser digno de cura. Você só precisa estar disposto a olhar. E olhar dói. Mas o silêncio dói mais. A negação dói mais. A repetição dos mesmos padrões dói mais. Então, se você chegou até aqui, saiba que já deu um passo enorme. Você não está mais fugindo. Você está olhando. E olhar é o começo da liberdade. A criança que você foi ainda está viva dentro de você. Ela não quer que você a salve. Ela quer que você a abrace. Ela quer que você diga, eu sinto muito pelo que você passou. Eu sinto muito por ter demorado tanto para te ver. Mas agora eu estou aqui, e eu nunca mais vou te abandonar. Essa é a cura. Não é apagar a dor. É transformá-la em amor. Não é esquecer o que aconteceu. É escolher que o que aconteceu não vai definir o resto da sua história.
Você merece essa chance. A criança que você foi merece essa chance. E o adulto que você é merece viver sem carregar o peso de uma guerra que não foi dele. Respire fundo. Sinta o ar entrando no peito. E diga, mesmo que só para si mesmo: eu estou aqui agora. Eu estou seguro agora. Eu posso começar a viver agora. Porque o trauma pode ter escrito o começo da história, mas você é quem escreve o final. E o final pode ser bonito. Pode ser leve. Pode ser livre. Você só precisa ter coragem de continuar escrevendo. A cura do trauma infantil não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos, em pequenos atos de autocompaixão, repetidos ao longo do tempo. É quando você permite que a criança interior chore sem julgá-la. É quando você permite que ela tenha raiva sem condená-la. É quando você permite que ela tenha medo, sem dizer que ela é fraca. É quando você para de exigir de si mesmo a perfeição que seus pais nunca conseguiram dar. É aprender a sentar com a dor sem tentar fugir dela. É aprender a sentir o que antes era insuportável. É aprender a falar o que antes era proibido. É aprender a olhar para o próprio reflexo e dizer, sem mentir e sem suavizar: eu merecia mais. E ainda mereço. A criança que você foi ainda está viva dentro de você. Ela não morreu. Ela apenas foi silenciada. Ela ainda espera no canto escuro da sua alma, com os olhos grandes e cheios de medo, esperando que alguém finalmente a veja, a abrace e diga que não foi culpa dela. Essa criança não quer vingança. Ela quer ser ouvida. Ela quer ser acolhida. Ela quer saber que o mundo não é só perigo, que o amor não é só abandono, que a vida não é só sobrevivência. E o adulto que você se tornou é o único que pode dar a ela o que ninguém soube dar na época: segurança, acolhimento e a permissão para simplesmente existir sem ter que merecer. A cura não é apagar o passado. Apagar seria impossível e, no fundo, desonesto. A cura é aprender a viver com ele, sem deixar que ele viva através de nós. É transformar a ferida em sabedoria. É permitir que a criança ferida dentro de você finalmente receba o colo que nunca teve. Não existe fórmula única, mas há caminhos. A validação é o primeiro deles. Parar de se chamar de exagerado. Parar de se comparar com quem teve infâncias diferentes. Aceitar que dor não precisa ser mensurada para ser legítima. Só precisa ser acolhida. Terapias como EMDR, somática, terapia do sistema interno familiar e até a filosofia existencial nos mostram que não somos definidos pelo que nos aconteceu, mas pelo que escolhemos fazer com isso. Sartre nos lembra que o homem está condenado a ser livre. Kierkegaard fala da angústia como o preço da existência autêntica. Nietzsche nos convida a dizer sim à vida mesmo com todo o seu sofrimento. Viktor Frankl nos ensina que mesmo no pior dos cenários ainda podemos escolher nossa atitude. Schopenhauer via o sofrimento como a essência da existência humana, mas também como o caminho para a compaixão e a sabedoria. Frankl, sobrevivente de campos de concentração, mostrou que o sentido da vida pode ser encontrado mesmo no meio do horror mais absoluto. Você não está quebrado. Você está dividido. E é possível reunir todas as partes novamente. Com paciência, com compaixão, com verdade. A cura talvez não seja um destino, mas uma escolha feita todos os dias. A de continuar vivo, mesmo sabendo onde doeu. A de olhar para a criança que ainda vive dentro de você e dizer: eu te vejo agora, eu te escuto agora, eu te acolho agora. Eu não vou mais te abandonar. Você chegou até aqui. Leu, sentiu, talvez chorou em silêncio, ou apenas respirou mais fundo do que o habitual. Isso já é um ato de coragem, porque falar de trauma infantil não é sobre o passado, é sobre o que ele ainda move ou paralisa dentro de você. O trauma infantil é como uma rachadura invisível numa parede que parece intacta. Só percebemos sua presença quando tudo começa a tremer. Mas se há algo que o tempo e a lucidez ensinam, é que você não é sua dor. Você é aquele que a observa, que a nomeia, que aos poucos aprende a cuidar dela como se fosse uma criança em seus braços. Porque no fundo, é isso mesmo. Não podemos escolher o que nos feriu, mas podemos escolher o que fazer com as cicatrizes. E talvez,
Só talvez o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo seja finalmente acolher aquela criança que ainda espera por você dentro do peito. O trauma não é uma sentença, é uma história que ainda pode ser reescrita, e você é o único autor capaz de dar a ela um final diferente. A cura do trauma infantil não é linear. Ela tem altos e baixos. Tem dias em que você sente que progrediu e dias em que parece que voltou à estaca zero. Tem dias em que a criança interior grita alto e dias em que ela fica quieta, esperando. E tudo isso faz parte do processo. A cura não é a ausência de dor, é a capacidade de conviver com ela sem deixar que ela dite suas escolhas. É aprender a dizer, eu estou aqui para si mesmo quando o mundo parece vazio. É aprender a colocar limites sem culpa. É aprender a receber amor sem desconfiar. É aprender a dar amor sem se anular. É aprender que você não precisa ser perfeito para ser digno de cura. Você só precisa estar disposto a olhar. E olhar dói. Mas o silêncio dói mais. A negação dói mais. A repetição dos mesmos padrões dói mais. Então, se você chegou até aqui, saiba que já deu um passo enorme. Você não está mais fugindo. Você está olhando. E olhar é o começo da liberdade. A criança que você foi ainda está viva dentro de você. Ela não quer que você a salve. Ela quer que você a abrace. Ela quer que você diga, eu sinto muito pelo que você passou. Eu sinto muito por ter demorado tanto para te ver. Mas agora eu estou aqui e eu nunca mais vou te abandonar. Essa é a cura. Não é apagar a dor. É transformá-la em amor. Não é esquecer o que aconteceu. É escolher que o que aconteceu não vai definir o resto da sua história. Você merece essa chance. A criança que você foi merece essa chance. E o adulto que você é merece viver sem carregar o peso de uma guerra que não foi dele. Respire fundo. Sinta o ar entrando no peito. E diga, mesmo que só para si mesmo, eu estou aqui agora. Eu estou seguro agora. Eu posso começar a viver agora. Porque o trauma pode ter escrito o começo da história. Mas você é quem escreve o final. E o final pode ser bonito. Pode ser leve. Pode ser livre. Você só precisa ter coragem de continuar escrevendo.